Gostaria de pedir para você se apresentar, falar seu nome, sua idade, o que você faz hoje em dia, poder nos contar um pouco sobre sua convivência quando adolescente, por exemplo, com a família, e quais circunstâncias você foi presa, quanto tempo passou, e fale um pouco de suas experiências no cárcere. Meu nome é Daiane Alves Honorato, vou fazer 36 anos. Fui presa no tráfico de drogas no 33, fiquei 4 anos. A minha adolescência, eu morei com meus avós, né? Eu fui criada pelo meu avô e pela minha avó. Minha mãe estava presa também, né? Minha mãe era usuária de droga. Eu entrei na vida do crime, eu tinha acho que 15 para 16 anos, quando eu vim de Minas. Meu pai veio para cá para viver a vida dele em São Paulo, meu avô, né? Foi quando minha mãe veio. Minha mãe já estava aqui em São Paulo, já estava no mundo das drogas, já estava presa. Com 15 anos eu consegui, quando minha avó veio para São Paulo, que ela já estava desesperada lá em Minas, sabendo que minha mãe estava usando usuária de droga. Aí a gente começou a visitar minha mãe. Minha avó estava vivendo aquela situação de veio para Minas com o dinheiro que tinha no bolso, para não ver meu avô e minha avó passando aquela situação, então eu fui me envolvendo, levava uma droga aqui, uma droga ali, e fui me envolvendo. Casei, eu tinha 16 para 17 anos, engravidei da minha primeira filha com 17, hoje ela vai fazer 19 anos, agora dia 22 de abril, que é a Vitória. Tenho uma outra menina de 16 anos, que é a Maria Eduarda, e tenho meu filho Ravi, de 4 anos. Que eu, quando eu fui presa, ele tinha 1 ano e 6 meses. Um ano. Ele tinha acabado de fazer 1 ano. Minha adolescência foi difícil. Eu não posso falar que foi uma adolescência fácil. Nunca me envolvi com droga. Sempre trafiquei, sim. Eu trabalhava, quando eu não estava trabalhando, estava no mundo do tráfico. Que eu moro, sou de Diadema. Sou da periferia de Diadema mesmo. Eu moro entre a divisa de Diadema com Apurá, Pedreira, ali naquela região, Morro do Macaco. Aonde eu moro hoje não é mais morro, mas antigamente chamava Morro do Quatro. Hoje já é um bairro, agora um bairro chamado Jardim Amar. Minha adolescência foi entre tráfico, curtir, depois eu fui presa quando eu tinha 16 anos também. Eu fui para a FEBEM, eu fiquei 6 meses lá. Minha avó foi. Praticamente minha avó falou: eu vou deixar você aí. Não vou te tirar, não vou atrás, vou deixar você aí. Aí eu fui presa, eu tinha 33, saí com 34, não, 35, né? Agora eu vou fazer 36 anos, dia 2 de abril. Minha adolescência foi essa. E seu pai? Meu pai é um caso difícil. Meu pai mora próximo de mim, ao mesmo tempo não mora, né? Ele foi só o genitor, né? Como a gente fala hoje, só o genitor. Ele aparecia quando ele queria, quando ele achava que tinha uma filha, ele levava alguma coisa lá e falava assim: ó, toma o que ela precisar. R$ 100, R$ 20. Não dava para minha avó me cuidar e cuidar dos meus irmãos, e para me ajudar minha mãe, estava presa. Então eu tinha que ajudar meu avô e minha avó. Eu já passei muita necessidade quando era criança. Passei muita necessidade. De fome. Então, para mim, tipo, eu falo, até as pessoas brincam, você fala que passar fome para você é normal. Eu falei, eu passei muita fome quando era criança. Então, para mim, minha mente, meu estômago já está acostumado com a fome. Então, para mim, meu pai é só um nome que tem no meu RG, eu falo. Às vezes as pessoas falam, ai, que ignorância, mas é só um nome que tem no meu RG. Só o que me deu o sobrenome. Porque o que me deu educação, que me deu a aprender a lidar com as pessoas do mundo é meu avô Abílio. Agora, meu pai, Valdomiro,
Eu só conheço assim, tipo, pai de final do ano. É meu pai, magrão. Também ele era do corre, depois que ele levou um tiro na perna, 2 tiros na perna, ele parou. Aí agora ele vive bem lá na casa dele e eu vivo bem na minha casa. Porém, o mundo, eu falo que ele não gira, ele capota. Quando eu fui presa, eu nunca pensei que aquele homem que era meu genitor ia cuidar das minhas 2 filhas mais velhas, que é a Maria Eduarda e a Vitória. E hoje quem cuida delas assim, 24 por 48, é ele e minha madrasta. Não tenho o que reclamar. Eu acho que ele fez isso pensando no que ele não fez comigo lá no passado. Quando eu fui presa, ele escreveu 4 cartas para mim. Só essas 4 cartas, mas nunca pensei também que ele ia me escrever uma carta. Quando eu estava na rua, ele nunca ligou para mim, pedindo perdão, e ele ia me dar todo apoio. Não, não é mentira, ele está me apoiando. Então, é engraçado, porque ele está me apoiando mais agora do que quando eu era adolescente. Eu não sei se é porque ele também já foi dessa vida e ele viu que eu fui para o mesmo caminho que ele, minha mãe, e eu fiquei muito, muito mal na cadeia, né, quando eu tive o câncer. Então, acho que mexeu um pouco com a cabeça dele tudo o que aconteceu. Como ele falou esses dias para mim, ele passou pelo Vale da Morte, eu também passei, sim, em termos, né? Quando ele levou o tiro, ele também quase morreu. E ele falou, você quase morreu na cadeia e eu não estava do seu lado. Mais ou menos isso. Minha infância é essa. Durante seu tempo na prisão, você enfrentou dificuldades, preconceitos ou situações de violências. Como essas experiências podem estar afetando sua vida hoje, né? Eu quero que você até fale sobre esse preconceito, sobre essa violência que você passou lá dentro, né? E traga um parâmetro de como que isso afeta hoje, você tá ligado? Que a gente fala que você passou lá dentro. Né? O preconceito maior não foi nem das presas, acho que é mais por causa da religião que eu sigo, né? Porque na cadeia só existe uma religião. Eu falo isso com toda certeza, só existe uma religião, só evangélica. Eu sou um bandista desde os meus 15 anos, sigo a minha religião, sou da Umbanda, fui com 16 anos, eu fui raspada, catulada, tô desde os meus 16 anos, nunca neguei, nunca vou negar que a minha religião é, porque foi ela que me deu força. Foi ela que todos os dias me deu força. Então, o preconceito maior não é só a nossa cor. A nossa religião também pesa muito dentro da unidade prisional. Tanto como os funcionários, eles têm nojo. Eu falo com todas as letras. Eles têm nojo de quem é um bandista, candomblessista, espírita. Só existe, falo e repito para qualquer um que perguntar. Só 2 religiões existem numa cadeia, ou evangélico ou católico. O resto não existe. Preto ainda piorou. Preto macumbeiro, como diz. Aí você fala, não é macumba, macumba é um instrumento musical, a gente é umbandista ou candomblessista. E isso fere. Quando você fala para a polícia, oh, eu não sou macumbeiro, macumba, não sei se você sabe, seu polícia, macumba é um instrumento. E eles não sabem o que é isso, eles gostam de tirar, eu vou falar assim na língua mesmo, eles gostam de tirar você porque você tem a sua religião. Porque chegou 2 cartas, minha mãe de santo sempre me escreveu, desde quando eu estava presa. E eu fiquei sem receber essas cartas, não vinha essas cartas. Um dia eu fui questionar por que fiquei sem carta. Eu queria falar com o diretor. Eu quero falar com o diretor. Ele falou que as minhas cartas continham coisas que não acrescentam dentro de um cárcere. Eu falei, mas o que não acrescenta dentro de um cárcere? Aí ele mostrou, nas suas cartas tem cantigas de Umbanda. Eu falei, e o que tem? Qual a diferença? Se tivesse letras de música evangélica, ela podia entrar.
só porque nas minhas cartas tem letras de pontos de Umbanda e em Candomblé não pode? Aí o diretor falou assim, mas aqui tem uns pontos, como vocês falam, que está escrito em Urubá. Eu falei, se o senhor não entende, eu não posso fazer nada. É a minha religião, é minha cultura. Se o senhor não tem cultura, eu tenho. Então já foi quando minhas cartas começaram a entrar, porque eu fui na batida, porque senão minhas cartas nem iam chegar. E minha mãe de santo nunca me deixou, nunca me abandonou. Sempre me mandava carta. Quando, acho que na minha primeira saidinha, ela estava lá na porta, que eu até desacreditei que alguém ia me buscar, porque eu cheguei no dia 6 de dezembro, 6 de dezembro, e eu tinha um prazo para sair da unidade prisional de 72 horas. Até isso foi complicado para mim. Então, ninguém sabia que eu ia sair de saidinha, abrir a primeira saidinha. Quando eu saí, ela estava lá. Eu estava indo embora, ela estava vindo para me buscar. Então, eu posso falar, minha mãe de santo nunca me abandonou. Minha mãe também, ao tranco os barrancos. Minha mãe hoje é de outra... minha mãe é evangélica hoje, né? Minha mãe não é usuária mais de droga. Minha mãe mora aqui na Zona Leste. Minha mãe mora na Itaquera. Minha mãe mudou totalmente a vida dela. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma relação de mãe com filha. E eu acho que a mudança que aconteceu na minha vida, não sei se foi para o mal ou para o bem, com meu pai e com a minha mãe, que eu não tinha relação nenhuma, hoje eu tenho. Tanto com meu pai e com a minha mãe. Hoje eu não tenho minha avó, né? Só tenho meu avô. Atualmente eu moro com ele. Porém, quem era para mim estar dando apoio, ele acho que ele se fechou num mundo tão... Ele é um senhor, veio do interior de Minas Gerais, nunca pensou que ia ter uma filha que eu fui filha para ele, né? Nunca pensou que ia ter uma filha que ia estar presa, que eu saí com uma cabeça totalmente diferente. Hoje muitas pessoas falam que eu sou chucra, fechadona, porém muitas pessoas não sabem o que eu passei lá dentro para ser o que eu sou hoje. Muitas pessoas não sabem o que a gente passa lá dentro para a gente virar fechada, olhar o mundo com outros olhos, olhar o mundo com a maldade que tem realmente. Porque nem todo mundo é seu amigo. Nem todo mundo você pode chamar de parceiro. E aí, meu parceiro? Não, nem todo mundo é seu parceiro. Porque como a gente fala, a gente até brinca muito, salvo não entra na cadeia, é verdade, salvo não entra. Uma carta, as pessoas não sabem quanto que é o gostoso de receber uma carta. Então, eu tinha muitos amigos, hoje eu selecionei quem é meu amigo e quem não é. Posso falar que eu arrumei amigos de verdade dentro da cadeia do que quando eu tenho amigos aqui na rua. Aqueles que eu tinha de amizade na cadeia, hoje eu posso falar que são meus irmãos. Se eu ligar e falar, eu estou precisando disso, é isso. Dispõe. E quando eu vou, estou te devolvendo aquilo. Não, não. Vai, deixa aí, eu sei que quando na melhor eu vou precisar, eu sei que eu vou contar com você. Só que aqueles amigos que a gente tinha na rua, se você fala, meu, eu tô precisando disso, tá difícil, tá isso, não vão te ajudar, vão te julgar pelo seu passado. Então, quando você sai, você tem uma luta 24 horas para provar que você saiu dali e mudou. Você dorme falando que hoje é mais um dia, para provar para as pessoas que você não quer mais o mundo do tráfico, você não quer o mundo do crime, porque vão te julgar 24 horas, vão falar que nada, na hora que apertar, vai estar lá. Só que aí você tem que provar todos os dias, todas as horas e todos os segundos e minutos que você mudou. Porque senão
Como que é ser mãe dentro da cadeia, né? Foi difícil, porque quando eu fui presa, meu filhinho tinha 1 ano. Meu filho não me chama de mãe, me chama de Daiane. As minhas filhas me chamam de mãe, mas o meu filhinho de 4 anos, ele fica entre mãe e Daiane. Ontem mesmo, ele chegou da escola, da creche, aí ele pegou e perguntou pro meu pai assim: Ô papai, cadê minha mãe? Aí ele falou: tá lá embaixo. Tá, ele já chegou: mãe, ô mãe. Aí eu olhei assim e falei: oi. Aí ele: você não vai ficar bravo se eu chamar você de mãe hoje, não, né? Eu falei: mas é para chamar eu de mãe. Ele: é que eu tô ainda me acostumando. Ele só tem 4 anos, então até se acostumar. E quando eu vinha de saidinha, a primeira saidinha, ele chorou quando ele me viu, que ele, né, não me expulsou da casa, falou: eu não quero você aqui, você não mora aqui, não te conheço. Aí minhas filhas falavam: lembra da mamãe? Que a gente mostrava foto? É a mamãe, olha aí para você ver. Não, não, minha mamãe não tinha esse cabelo, minha mãe tinha um cabelinho pequenininho. Não, é a sua mamãe, que não sei o que. Foi na minha segunda saidinha que ele já acostumou. E foi a de março, eu saí na de dezembro. Os 12 dias não saí de perto dele para me ter esse vínculo. Quando eu voltei a de março, ele já tinha falado, eu contei lá na escola quantos dias você ia demorar, se bem que você falou que não ia demorar muito. E foi assim, e a gente está se adaptando, na verdade, eu estou me adaptando a ter um filho que não me chama de mãe, que me chama de Daiane. Então, eu não posso exigir de uma criança de 4 anos ou obrigar ele a me chamar de mãe, sendo que eu fiquei 4 anos da vida dele presa. Agora que eu estou conquistando ele de pouquinho, indo buscar ele na escola, e brincar com ele de bola, sentar, brincar com ele de carrinho, aprender o que ele gosta de comer, o que ele não gosta, fazer as coisinhas, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu estou aprendendo a ser mãe com ele. As minhas outras filhas não, minhas outras filhas sempre me mandam carta, a gente sempre conversou por carta, mas o Ravi não, o Ravi é meu maior desafio, se chama Ravi agora. Só tem 4 anos. Você sente a diferença no tratamento que recebe em seu convívio familiar após o seu retorno? Atualmente, qual o significado de família para você, né, em relações afetivas? O tratamento é diferente. Eu tenho que provar 24 horas que eu mudei. 24 horas que eu não quero mexer mais com tráfico, que eu não quero mais saber de vida errada. Do dia que eu saí até hoje, eu não sei o que é descansar. Eu não sei que, sim, de vez em quando, e é muito raro. Ainda brinquei, falei: nossa, eu falei: eu quero curtir o carnaval. Não sei nem o que foi carnaval, porque no carnaval eu trabalhei. Eu peguei umas caixinhas de cerveja, juntei um troco e fui vender cerveja. Fui lá para o Ibirapuera, todos os dias de carnaval fui vender cerveja. Debaixo daquele sol quente, fui vender cerveja. Debaixo nos 2 últimos dias de carnaval no Ibirapuera, debaixo daquela chuva, fui vender cerveja. Não, para não ficar dependendo dos outros, porque se você pega R$ 1, vão te jogar na cara. Que nem eu falei, né? Isso tem que provar, tudo a gente tem que provar agora. E se eu saio à noite, eu não estou indo traficar. Se eu passo um dia para o outro trabalhando, eu tenho que provar que eu estou trabalhando. Tanto que todo lugar que eu tenho que ir, eu tenho que tirar foto. Ó, cheguei em tal lugar. Tem que mandar no grupo da família. Esse dia no grupo da família, minha tia teve a audácia de falar que ia estar forjando a foto. Eu falei: peraí que eu vou gravar. Aí eu fui trabalhar no show da Glória Groover, dentro do estádio da Aliança. Eu fui trabalhar de limpeza. Eu tive que gravar o show para provar. Ainda gravei o show, tive que colocar meu rosto para provar que eu estava dentro do show, trabalhando.
porque no grupo da família falaram que eu estava no tráfico, eu estava em outra quebrada traficando. Porque, engraçado que a ex-presidiária tem mais dinheiro do que quem está na rua. Porque eu estou economizando, eu estou guardando, que o meu objetivo, eu posso ficar lá na casa do meu avô, só que não adianta eu ficar tá lá e sendo humilhada por um e por outro. Não podem vir falar para mim, mas sempre tá, que isso aí é uma fase, daqui 4 meses ela não vai arrumar um serviço registrado, vai voltar para onde ela tá, porque ela gosta de dinheiro. Ela gosta de dinheiro forte. Você não lembra? Só que quando eu traficava, eu era boa. Eu era a pessoa melhor da minha família. Porque eu ajudei a comprar moto, eu ajudei a família a pagar imposto, eu ajudei a montar uma adega para o filho da minha tia. Hoje eu não tenho nada. Saio com a mão na frente e outra atrás. Mas quando eu era traficante, pô, eu era a melhor sobrinha do mundo. Eu era a sobrinha que todo mundo queria. Falou, ó, tô indo para Minas. Era o melhor lugar. Nossa, tá bom, tô te buscando em tal, tô buscando você na rodoviária, que isso. Hoje, se eu falar que eu tô indo para Minas, sabe chegar aqui, né? Essas palavras. E aí vem até agora, eu estou vendo, né, na linha que você está trazendo, não sei interromper, mas já vem até nessa pergunta. Quem é você agora? Sou a Daiane 1000 vezes melhorada. Sou a Daiane que eles estão pedindo. Minha tia falou que eu não tenho mais aquele olhar de criança. Falei, que criança? A criança morreu no dia que eu entrei na penitenciária feminina São Paulo, na PE. No dia que eu pisei ali, aquela Daiane besta, aquela Daiane boazinha morreu. No dia que eu ganhei meu alvará, dia 6 de dezembro de 2023, eles conheceram essa Daiane. Tem dinheiro para emprestar? Poxa, eu tô dura. Tenho. Tô dura, só tenho pro cigarro. Poxa, você não tem como emprestar 20 aí? Faz um Pix de 20. Falei, poxa, tá difícil. Falei, mano, você tá de trabalho, você não tem um dinheiro pro cigarro? Faço o bico, eu tenho dinheiro pro meu cigarro. Meu primo falou esses dias, porra, do jeito que você fala, você joga na nossa cara. Eu falei, não tô jogando, tô afirmando. Você trabalha na metalúrgica, ganha mais do que eu. Eu trabalho, ganho 100, 150, 200. Tenho dinheiro pro meu cigarro. Tenho dinheiro para comprar as coisas pro meu filho que não falta. E vocês não têm? Você quase ganha 2.000 reais. O que você faz com seus 2.000 reais? Falei, quem dera eu trabalhar registrado, ter um ponto, né? Porque quem trabalha registrado tem um ponto de firmeza ali. Sabe que dia 5, no outro dia 20, vai ter o seu dinheiro. Eu não tenho dia 5 e dia 20. Eu tenho uma semana para trabalhar, vou receber lá para a semana que vem. E eu tenho que me manter essa semana e na outra semana com o que eu tenho. Não com o que eu vou receber no dia 5. Que nem eu estou trabalhando semana toda, domingo tá aí, o dia na Páscoa. Eu vou ter que comprar um ovo de Páscoa em cima da hora pro meu filho. Eu não vou poder encomendar, que nem antigamente eu fazia. Encomendava os melhores ovos de Páscoa, comprava as melhores roupas. Hoje eu estou usando o que me dão. Roupa usada. Eu nunca usei roupa dos outros. Eu posso falar, eu nunca usei roupa dos outros. Não é soberba, nada, nunca, nunca. Mas eu aprendi na cadeia a viver com 2 calças bege, 3 camisetas brancas, 5 calcinhas, 5 sutiã, 5 pares de meia. E se passasse disso, a polícia levava. Eu não podia ter roupa. Agora, se eu olhar no meu guarda-roupa e falar que tenho 10 camisetas, 10 calças, tô suave. Eu vivia com menos. Se eu passasse de 3 calças, tinha que ter 2 calças padrão da casa e uma calça de moletom. Se chegasse uma vistoria, uma blitz na minha cela
e eu tivesse mais do que isso, era levada metade das minhas coisas. Metade das minhas roupas ia. Então eu aprendi a viver com menos, ter a minha consciência tranquila, do que viver com muito e não ter nada. Tipo, não ter nada. Antigamente eu não conseguia dormir sem fumar um cigarro. Hoje eu fumo, não tem cigarro, beleza, vou deitar, vou dormir. Fazer o quê? Não tem um cigarro? Vou dormir. Quando antes de ser presa, eu nunca que eu ia dormir sem um cigarro. Eu ia lá embaixo na rua e eu não comprava. E não era qualquer cigarro, eu tinha que fumar o meu Marlboro. Hoje, se eu encontrar se eu não ia passar e falar, eu tenho só um Eight, me dá esse Eight aí que eu fumo. Então eu aprendi o que é menos. Antes eu vivia com muito, hoje eu vivo com menos. Qual que foi a mudança na sua vida que o cárcere trouxe para você, assim, você pensando nisso? Você acha que teve muitas coisas, pontos positivos, pontos... Que a gente pode viver com muito menos que a gente vivia antigamente. Eu falo, eu pensava que eu tendo tudo, tudo, tanto roupa boa, sapato bom, comida boa dentro de casa, a melhor televisão, o melhor celular, eu estava bem. Não. Na cadeia eu vivia com menos. Tinha dia que a comida chegava 11 horas, eu tinha que disfarçar a fome com pão seco. Eu nunca comi na minha vida pão sem manteiga. Nunca que eu ia tomar café da manhã e não ia. Se eu não tivesse manteiga, eu não tomava café. Na cadeia, não. Eu comi o pão que dava, eu comi o pão que dava, com aquela manteiga horrível, aquele café da manhã horrível misturado. Eu não tomo café. Ou eu tomava café da manhã na cadeia, ou eu passava fome o dia inteiro, porque a comida só vem meio-dia, porque café é 5 horas da manhã, praticamente. Até o meio-dia eu ia passar fome. E o que eu ia fazer? Ficava com fome até meio-dia porque não tinha o que eu gostava. Então a gente aprende. Muita gente fala, na cadeia não aprende nada, só não aprende porque não quer. Ou você leva aquilo, pô, não quero, deixa lá para trás, ou você vai voltar sempre. De boa, vou ter minha alimentação, vou tomar banho de graça, não vou preocupar com pagar a conta de água, não vou me preocupar com pagar a conta de luz, mas a maior preocupação se chama o que eu fiz da minha vida. O que eu fiz? Será que valeu a pena ou ter tanto dinheiro e hoje eu não ter nada aqui dentro da cadeia? Porque a gente não tem nada dentro da cadeia, a gente vale o que tem, a gente vale a sacola que a gente tem. Se você tem sacola, você é alguma coisa. Se você não tem sacola, você não é nada. Ou como a gente fala, a gente tem que rapar a perna e não corre lá dentro. Muitos que na rua aqui tinha tudo, hoje na cadeia tá pagando de chinelo. Todo mundo é igual na cadeia. Não tem artigo melhor do que o outro. O meu artigo não é melhor que o seu, nem o seu é melhor que o meu. Ninguém lá tem um artigo melhor do que o outro. Vai estar todo mundo tirando sua cota de chinelo. Todo mundo tira sua cota de chinelo. Só que não tem essa, eu tô aqui, você tá aqui. Não, tá todo mundo igual. Porque na hora que o Gin bica, não tem ninguém lá em cima. Meu artigo é esse, meu artigo é esse. Minha família vem me visitar. Minha família traz jumbo todo final de semana. Minha família vem me visitar, não. Na hora que o Gin bica ou tem procedimento na cadeia, você vai ficar sentada no chão horas por horas, aquelas mesmas que não tem visita, que não tem uma visita de uma família, não tem nada. Então você não é nada dentro da cadeia. E aqui fora você tem que levar a mesma coisa que você tem, esse pensamento da cadeia, você tem que trazer aqui. Não é porque você está na rua que você tem que se sentir melhor. Que nada, tirei cadeia, eu sou isso. Não, isso não é mérito para ninguém. Você tem que lembrar o que você passou lá dentro para você trazer aqui para fora. Se você não quer voltar para dentro,
Você tem que trazer isso para fora. Porque lá, se aqui na rua é difícil, lá é 1000 vezes mais difícil. Isso vem até de encontro com uma pergunta que eu até iria fazer para você. O que você diria para quem está tirando cadeia, para quem está preso? É isso, que não faz diferença. O meu artigo, o de quem está lá dentro. Eu sou 121, eu sou 171, eu sou 33. O que está fazendo diferença do seu artigo? Nada. Na hora que o Jim bica, quem é você? É a que vai caguetar? A que vai ficar quieta, abaixar a cabeça para não ir pro pote? A que vai ficar sim, senhora? Porque tudo na cadeia você fala sim, senhor, não, senhora. Aí aqui na rua paga disso, paga daquilo, paga a disposição. Mas você vai ir para o médico, você tem que falar assim, senhora, você tem que pedir permissão para você ir para o médico. Se você está com uma dor, você tem que gritar, ô senhora! Você vai aqui na rua, você tem que usar senhora. Você vai no hospital, você tem que esperar. Você não pode dar escândalo. Na cadeia você não dava. Você tinha que esperar seu tempo. Você não ia, na cadeia você não ia passar na saúde. O médico de lá atende quando ele quiser. É a mesma coisa aqui na rua. Você vai no pronto-socorro, você tem que ficar o quê? Esperando. Ele vai falar, tem um monte de gente na sua frente. Na cadeia não é diferente. Tá com uma dor de dente? Você tem que esperar. Você tem que ver se tem medicação. Aqui na rua não tá a mesma coisa. Você vai no hospital, você tem que ver se tem medicação, porque se não tiver, você tem que tirar do bolso. Na cadeia, se não tiver na unidade, não vai ter. Você vai ter que pedir para ver se a polícia tem essa medicação. Se a polícia não tem, você vai ficar com dor. Aí tem que ver no outro plantão se o outro plantão tem como te ajudar. Então, as pessoas acham que quando sai da cadeia, respeita a minha matrícula, eu escuto muito isso, respeita a minha história. Sim, a gente tem que respeitar a história que a gente viveu lá dentro. Não é uma história fácil. Muita gente aqui na rua fala, que nada, tirou cadeia de princesa. Ir pra cadeia é fácil, até eu vou. Será que vai? Ser humilhado 24 horas? Tem dia que quando eles querem deixar você na tranca o dia inteiro, eles te deixam? Sem motivo nenhum? Por causa de uma pessoa, um pavilhão todo ficar de tranca? Sem banho de sol, às vezes quando o pátio fica trancado o dia inteiro, você vai fazer o quê? O dia inteiro dentro da cela. Quem trabalha, trabalha. E quem não trabalha, fica no pavilhão. Aí você fica o dia inteiro dentro de uma cela, sem nada para fazer, porque cabeça vazia, oficina do diabo. Quantas vezes eu vi meninas se cortando na cadeia? Aqui na rua também, quantas pessoas cometem suicídio? Então, a cadeia não é diferente da rua. Só que você tem que vir com pensamento. Tem que ser firme e forte. Quais maneiras, estratégias, instrumentos ou ideias que funcionaram com você para lidar e superar esses desafios? O desafio maior foi a mente, né? E o que você viu? O que você fez para superar? Qual foi essa técnica? Eu pensava nos meus filhos 24 horas. Não vou negar que quantas vezes passou na minha cabeça, pegar essa gilete aqui, passar, já era. Não vai fazer diferença, estou presa mesmo. Tomar esse remédio aqui, vou dormir uns 2, 3 dias. Falei, mas será que ninguém vai sofrer mesmo? E meus filhos? Pô, se eu tirar minha vida na cadeia, meu pai vai vir me buscar de alvará no pé, como a gente fala. Meu pai vai vir me buscar de alvará no pé? Eu tenho que sair daqui de cabeça erguida. Então, o meu foco... Nossa, tinha dia que eu não queria olhar para a cara de ninguém. Eu saía do trampo, que eu trabalhava. Entrava às 7, saía meio-dia para o almoço, voltava às 5, pagava minha ducha, esperava a contagem, fechava meu quieto e ali mesmo ficava no meu mundinho.
fumava meu cigarro, assistia uma televisão e ia dormir. No outro dia, a mesma rotina. Até que perguntaram se eu estava com depressão. Eu falei, não é depressão. Porque a gente tem que ouvir e falar menos. Ouve mais e fala menos. Ouve mais e fala menos. Porque se for falar tudo que a gente pensa ali, eu ia viver no pote. Eu ia viver, porque eu me conheci, eu nunca conheço a Daiane. Hoje eu consigo falar baixo, eu consigo conversar com você, porque eu antigamente eu não falava. Tinha que resolver, nós ia resolver do jeito que a gente tinha que chegar, a gente ia para onde for. Hoje você fala comigo, ah é? Tá bom, depois a gente conversa. E saio andando. Que eu acho que eu blindei minha cabeça, eu blindei muito. Porque se eu fosse a Daiane acelerada da rua, que tudo queria resolver de uma pá, eu não tinha sobrevivido na cadeia nem um ano. Eu tinha tirado mais do que a minha cota de cadeia, porque eu ia estar desfilando de cadeia para cadeia, tomando bonde pra caramba, que eu conheço muita menina que já chega aquele naipe da rua. Eu não sei se é a convivência também, porque o pai das minhas duas primeiras filhas, ele foi ex-presidiário, eu visitava muito ele. Então ele me instruía muito. Ele sempre me falava. Daí na cadeia a gente ouve mais e fala menos. Meu marido também, que a gente foi preso no mesmo BO, ele fala, Dani, você é esperta. Você é uma menina muito inteligente. Ele falava muito nas cartas para mim. Você é muito inteligente, você é sábia. Então usa a sua sabedoria para você não tirar castigo. Eu nunca tirei castigo, nunca fui pro castigo. Nunca nem me arriscava de ir pro castigo, porque eu via que ia dar ruim, eu já colocava um pé para trás. Eu via que aquele pavilhão não era o pavilhão que eu... Pô, esse pavilhão aqui não vai dar liga para mim, não é o pavilhão que eu gosto. Vou fazer uma cotinha aqui, no mês que vem que tiver mudança de pavilhão, mudo. Eu sempre morei com pessoas de idade e com o sapatão que a gente fala, né? A gente fala com sapatão. Do que mulheres que o marido estava preso, ou as menininhas que a gente chama as partes da cadeia, né? Que a gente tem um termo que a gente usa, as partes da cadeia, que elas se achavam as princesinhas da cadeia, que elas são estelionatárias, que elas são as melhores da cadeia. Essas aí eu evitava. Eu gostava de morar com quem era lá da Craco. Gostava de morar com as meninas lá da Cracolândia. E tinham o mesmo pensamento que eu. Ah, hoje a gente não tem nada para comer, Deus proverá amanhã. Uma trampava, a outra fazia a faxina do barraco, a outra que trampava colocava as paradas dentro da cela. Essas eu gostava de morar. Agora, essas meninas que tinham jumbo toda semana, não era meu naipe. Eu não gostava de morar porque elas não estavam vivendo a cadeia, elas estavam tirando o que tinha que tirar. Então, elas não estavam vivendo, elas só estavam indo lá tirar a cota que elas tinham que tirar. Essa era a minha visão. E a mesma coisa aqui na rua. Eu gosto de viver com pessoas mais humildes, que sabem o que é dificuldade, do que as pessoas que se acham acima de tudo, acima da pessoa. E a gente sofre muito preconceito quando a gente sai da cadeia. Te olham torto. Olha lá, ex-presidiária. Nossa, tá com tênis novo, de onde tirou? Que nada, foi fazer um corre. Mas ninguém sabe o corre que a gente faz para ganhar R$ 90, para ganhar R$ 200, para ir lá no 25 comprar um tênis, porque eu não vou poder. Se eu for lá comprar um na loja, aí vai desfalcar no meu dinheiro. Eu prefiro comprar uma réplica lá na 25, ter um tênis confortável para mim trabalhar, para mim usar no dia a dia. Então, isso aí mudou muito a minha visão também. Mudou minha cabeça. Mudou muita coisa na minha vida. Dani, eu queria perguntar para você se você já ouviu falar no massacre da Casa de Detenção de São Paulo, que ocorreu no dia 2 de outubro de 1992, onde a polícia entrou dentro da Casa de Detenção e matou muitas pessoas no Pavilhão 9, né?
E o que você poderia me dizer sobre isso, se você ouviu falar, e dentro do presídio, será se você ouviu falar, se te dava medo, ou se você tinha alguma relação, se as pessoas comentavam e falavam sobre esse acontecimento? Eu sei porque, como eu falei na onde eu moro, lá em Diadema, muitos conhecidos tiraram, né? Meu tio foi um deles, que faleceu. Então, eu sempre escutava histórias do meu avô e da minha avó, né? Do meu pai e da minha mãe, do meu tio Guina. Então, eu sei as histórias que meu avô e minha avó contavam. Que era difícil, se a gente atira a cadeia hoje, até meu pai fala, pode perguntar para os caras das antigas se agora tirar a cadeira não está tirando fácil. Eu queria ver vocês tirar a cadeira antigamente. Dormir com a faca debaixo do travesseiro, porque você não dormia, você só cochilava. Era isso que meu avô contava, que meu tio contava, né? Eram as coisas que meu tio falava. E lá na cadeia, mas eu falo, muitas meninas não sabem dessas histórias, muitas são novinhas, têm 18 anos, ou era uma das, assim, depois as tias das antigas, das matrículas baixas, das 200, matrícula 100, elas falavam, elas contavam. E era essas que eu gostava de estar sempre do lado, como eu falei. Eu queria aprender onde eu estava, para não pisar errado e não ir no erro do próximo, porque quem não pode errar sou eu. A gente sempre escuta essa. Ela pode errar, quem não pode errar sou eu. Eu que não posso cair nesse erro. É como eu falei, eu estou nesse meio desde os meus 15 anos. Se eu erro, mesmo que eu errar lá dentro da cadeia, aqui fora tem consequências. Quem pensa que lá dentro, o que você fizer lá dentro fica lá dentro, não fica. E aqui fora a gente tem conhecimento. Você pode fazer o que for lá dentro, mas e o nosso conhecimento das antigas? Que nem eu caí no mesmo BO que meu esposo. A matrícula do meu marido é 500. Então não é nova a matrícula dele, é considerada velha. Então eu tinha que zelar não só pela minha matrícula, né, que a gente brinca, e a matrícula do meu parceiro. Porque meu marido não é só meu parceiro, ele é meu amigo, ele é meu companheiro. Quando eu descobri o meu câncer, eu fiquei 1 mês e 20 dias sem escrever para ele. Foi quando ele pediu para sair um pipa com uma visita dele, uma visita lá de um companheiro dele, porque meu marido estava em Dracena, e aquela cadeia também não é fácil, a cadeia das cadeias. Falam que depois de Presidente Venceslau, ela é a pior das piores, eu não sei porque. Agora ele não quer nem ouvir falar o nome dessa cadeia. Ele pediu para uma visita sair, e essa visita, ela visitava a irmã dela no mesmo pavilhão do que eu. E eu era setor, faxina. Aí eu tô esperando as visitas chegar. Essa visita falou assim, ô faxina, você conhece uma menina com o vulgo Norato? Falei, sou eu. Então, eu visito meu irmão, ele tá lá em Dracena, você é a esposa do fulano de tal? Falei, sou. Pelo amor de Deus, escreve pro seu marido. Seu marido tava achando que você foi de bonde, pediu até para ir lá conversar com o diretor para ver se você tinha ido de bonde. Porque tem 1 mês e 20 dias que você não escreve. Eu olhei para minha companheira assim e falei, essa é a hora. Para mim sentar e escrever essa carta foi muito difícil. Não porque ele era o meu marido, porque se fosse só o meu marido, eu já sentava e conversava. Ele é meu amigo, como eu falo, ele é meu amigo, meu parceiro. Que a gente se conheceu, a gente era só amigo, a gente nunca tinha um negócio a mais. Eu conheci ele, eu tinha 15. A gente foi se encontrar depois, bem depois de eu ter 2 filhas, depois de ter casado. Depois de tudo, ele já tinha uma outra vida, ele estava preso. Quando eu voltei a conversar com ele estava preso. Eu fui resolver uma fita, nesses minhas maluquices,
para resolver uma coisa para quem eu trabalhava, eu tive que ir lá onde ele estava e nessas coincidências da vida eu entrei no rol do meu marido hoje, entendeu? E aí para me escrever essa carta para ele foi a pior carta que eu tive que escrever. Quando essa carta chegou na mão dele, ele foi parar no pote, porque ele surtou. Ele surtou. Ele nunca tinha. Nesse tempo que ele estava, ele foi parar no castigo. Ele foi parar no castigo, a cadeia. Já era para ele estar na rua antes do que eu. Só que eu falo que cadeia de homem é sempre diferente de mulher, e ninguém acredita. Eu passei do meu lapso de estar na rua, era para mim ter ido para o semiaberto no mês 6 de 2022. Eu fui em dezembro. Olha o tanto que eu fiquei. Já era para mim estar na rua há muito tempo. Você falou a respeito do câncer que você teve. E como que foi, esse acesso, se tá ligado ao tratamento médico na cadeia? Se você teve, não teve? Como que foi? Como que era essa relação lá, né? Foi assim, eu cheguei na época da pandemia. E quando a gente chegava na época da pandemia, a gente era obrigado, eu não sei se era lei, alguma coisa, a fazer uma bateria de exame, tanto de Covid como de outros tipos de exame. Quando eu cheguei, ele perguntou, o médico da unidade perguntou se eu fazia algum tratamento. Ele é o único tratamento que eu faço, que eu tomo medicação contínua, é da tireoide, que eu tenho que tomar todo dia de manhã, que é 25 miligramas do levotiroxina. Ele colocou na minha prescrição e eu fui fazer os outros exames que eram, ele falou que eram regras que a SAP estava colocando para fazer. Então eu tive que fazer todos os hemogramas, tudo. Quando passou, fiz o exame, desci para o pavilhão, demorei um mês, me chamaram na saúde. Falei, acho que é por causa da minha tireoide, deve ter dado uma alterada, porque até vir minha medicação, tudinho, demorou um pouco. Quando eu cheguei lá, o médico falou assim, Daiane, você falou que só toma 25 da tireoide? Eu falei, só. Eu vou pedir para você ir para o hospital da rua. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, eu tô achando que o seu exame da tireoide veio muito alto. Eu falei, doutor, será que não é porque eu demorei muito para tomar medicação, porque a unidade não pagou minha medicação? Ele falou assim, para a via das dúvidas, você vai fazer esse exame da tireoide na rua, que eu vou te encaminhar para o endócrino. Quando eu cheguei no endócrino, quando ele pôs a mão no meu pescoço, eu tava com caroço, porque eu era gordinha, né? Eu cheguei gorda na unidade. Eu tinha 100 e pouco. Não, gente, quem tira cadeias, falar que engorda é porque come muito o bandeco do próximo. Eu mesmo não conseguia comer. Eu passei uns 2 meses sem conseguir comer mesmo. Aí já tive o câncer, então eu emagreci mais. Quando eu cheguei no endócrino, no Hospital Heliópolis, ele já pediu uma bateria de exame. Eu estava com um tumor de um tamanho de uma laranja na região do pescoço. Então, minha alimentação na unidade teve que ser totalmente diferente. Eu tive que comer uma comida que chama dieta restrita, que o médico mandou. Então, eu já emagreci, porque é restrita mesmo. É um pouquinho de arroz, um pouco de feijão, e eu comia só frango, ovo. Frango, eu não comia outro. E muito legumes. Então, era isso que eu comia. Eu não podia tomar o suco que vinha da unidade, eu não podia comer o doce que vinha da unidade, meu pão era diferente. Então, por isso que eu emagreci muito. Agora até engordei um pouco, porque tenho mais acesso a alimentações diferentes. E eu fui fazendo os exames, passou 2 meses de todos os exames que eu fiz, uma bateria. Eu estava trabalhando, como eu falei, eu trabalhava numa fábrica que faz interruptor. Me chamaram cantou requisição para mim da saúde. Aí até minha mestrinha falou, vai lá, Dani, vai lá, acho que é para pegar seu remédio. Minha mestrinha já estava
Já sabia que eu pegava a medicação toda segunda-feira e justamente cantou na segunda-feira. Dona Luciana, chefe de plantão, eu lembro como fosse hoje. Isso aí eu não esqueço nunca na minha vida. Falou, Dani, o diretor quer falar com você. Falei, mas cantou requisição aqui foi da saúde, não foi direção. Falei, mas por quê? Morreu alguém da minha família? Dona Luciana, eu prefiro que a senhora me fale aqui do que na direção. Falei, porque se for para alguém da minha família morrer, eu já falo a senhora. Ela, não, Dani, estão te chamando lá, você tem que ir lá. Falei, tá bom. Fui lá, tirei meu avental e fui. Só que eu achei estranho porque foi 2 guardas comigo. Falei, mas, dona Luciana, para que as guardas? Ela falou, é praxe. Falei, tá bom. Já tinha ido na direção. Não foi nenhuma guarda comigo. Quando eu cheguei na direção, tinha a diretora da unidade da saúde, o doutor, não lembro se era o doutor Maurício ainda, que era da unidade, o diretor da PE, e a diretora da saúde, e a psicóloga da unidade. Aí ela veio falando, eu não entendendo nada com o jeito que ela falava. Falei, a senhora falou, eu não entendi nada. Ela, Dani, você está com câncer. Aí eu olhei para a cara dela, olhei para a cara do diretor. Eu não sei se eu estava com baque, eu falei, só isso? O diretor olhou para minha cara e falou assim, Dani, você entendeu? Eu falei, entendi, a senhora está dizendo que eu estou com câncer. Posso voltar a trabalhar? Eu não sei se minha mente bloqueou, que foi que aquele negócio assim, tipo, já tô presa. Minha mente fez assim, acho que, você tá entendendo? Quando eu saí da sala da direção, a psicóloga, aí que eu fui entender. A psicóloga falou, você quer ficar na sala da psiquiatria uns dias para você absorver? Eu falei, não, eu vou voltar pro pavilhão. Minha cela tá lá, minha televisão tá lá, meu rádio tá lá. Quero voltar para o pavilhão. Só que eu falo, toda vez que eu falo, eu lembro. Meus olhos enchem de água. Subi na escada para entrar pro pavilhão, minhas pernas travou. Aí que eu entendi o que eu tinha. Aí que eu entendi onde eu estava. Eu estava presa, descobri que eu estava com câncer, sem meus filhos do lado, sem minha mãe, sem meu avô, né, que minha avó tinha falecido, tinha 1 mês e 20 dias. E eu estava presa. Eu não pude nem visitar. Eu vi o velório da minha avó por vídeo. Porque eu fui autorizada a ver o velório. Eu não pude ir enterro da minha mãe, que me criou, que me fez o que eu sou hoje. Eu não pude ir. Eu sentei na escada, eu fiquei 20 minutos parada ali. Tem gente, eu falo assim, tem guardas e guardas. Dona Luciana, que era chefe do plantão do pavilhão 2, ela olhou para minha cara e falou, Daiane, vou chamar a Janaína. A Janaína era o Tony, que morava comigo. Vou chamar a Janaína para ela vir te buscar. Tudo bem? Falei, tá bom. Aí o Tony foi, sentou. Aí a dona Luciana já sabia, né? Porque quando ela me chamou, ela já sabia do meu problema de saúde. Antes de abrir o portão, a gaiola, o Tony ir lá me buscar, ela já tinha contado pro Tony. Aí o Tony já veio chorando. Aí o Tony falou, o que você quer que eu faça? Falei, só quero subir, não quero que ninguém veja eu chorando. Morava no 4º andar. Subi aquelas escadas do 4º andar, acho que eu não subi 4 lances de escada, acho que eu estava subindo pro 15º, sei lá quantos andares, parece que eu estava um prédio infinito. Nunca chegava na minha cela. Quando eu cheguei na minha cela, eu falei, fecha essa porta. Porque lá na pé a gente fica de porta aberta o dia inteiro. Falei, fecha essa porta. Aí ele falou, você não vai voltar a trabalhar porque a sua mestrinha já sabe, já foi avisado lá na firma que você não vai voltar a trabalhar. Eu falei, não, eu vou trabalhar.
como eu tinha ido antes do almoço, falei, deixa eu almoçar, vou tomar um banho, vou jogar uma água no corpo, vou voltar a trabalhar. Ele falou, você não vai conseguir trabalhar, Dani. E justamente eu não consegui trabalhar. Eu tomei aquele banho, parecia que eu tomei um banho de sonífero. Eu dormi até a hora da contagem. E já tinham passado para o outro plantão que eu tinha acontecido comigo. Tanto que quando virou o plantão na hora da contagem, que a gente tem que estar de pé, com uniforme, a guarda falou assim, pode deixar ela do jeito que a gente já sabe o que ela tem. Então deixa ela no tempo dela. Aí tem a última contagem à noite, que é às 11. A dona Larissa falou, Daiane, eu falei, oi, dona Larissa, ela carta. Falei, obrigada. Ela, você tá bem? Falei, tô, dona Larissa, tô bem. Ela falou, já sei o que tá acontecendo com você, por isso que eu pedi pra guarda, da troca da guarda, não pedir sua matrícula, não te levantar, não pedir para você colocar o uniforme, que eu tô vendo que você tá de pijama. A guarda da manhã também não vai pedir para você levantar. E você, deixa eu te avisar, deram 4 dias de folga na firma. Eu falei, não, amanhã eu vou trabalhar. Por isso que meu jaleco já tá aí fora, eu vou trabalhar. Ela falou, não, você tem 4 dias de folga na firma, que a unidade te deu para você. Eu falei, não, amanhã eu vou ir trabalhar, porque se eu ficar na cela vai ser pior. E foi o que eu fiz. Aí veio, começou toda a minha luta e minha batalha para ter as minhas medicações e ter o meu direito de ir para o hospital. Que aí eu tive que virar uma onça. Eu tive que discutir, não foi nenhuma, nem duas. Só com o diretor eu tive umas 10 conversas. Um dia eu falei assim, então, doutor, o senhor faz o quê? Pede meu bonde. Pede meu bonde para qualquer cadeia. Me manda para uma cadeia onde eu vou ter uma assistência médica. Manda eu para Mogi, porque eu sei que lá em Mogi eu vou ter assistência médica. Lá em Mogi eles vão me mandar para Barretos, que aqui você não tem. O senhor não tem capacidade nem de ser diretor de uma unidade, porque eu estou com câncer. O senhor vai me deixar morrer dentro dessa unidade com câncer? Porque eu tinha que comer comida com um sal específico. Esse sal não estava chegando para mim. Eu tive que trabalhar, contratar um advogado, para esse advogado solicitar minha medicação e o meu sal para mim poder comer. Porque eu fiquei 1 mês e 20 dias sem medicação. Sabe quem comprou minha medicação? Dona Luciana, a chefe de plantão. Uma chefe de plantão comprar um remédio, porque eu comecei a fazer as químios, né? Então, não tinha medicação que controlava. Não tinha medicação que ia me controlar dos enjoos. Dona Luciana tirou do bolso dela, me chamou no plantão, falou, Daiane, eu e mais outras guardas estamos vendo o seu sofrimento, porque você não tem suas medicações e compramos do nosso bolso. Falei, dona Luciana, estou trabalhando, a senhora pode descontar do meu salário. Ela falou, não, ninguém vai descontar nada de você, porque você já ganhou uma miséria. Vou descontar o que de você? Você já come muito bem, né? A única coisa que você tem de bom ainda para comer é o que vem na folha. Vai tirar o que vem da folha sua para me pagar a medicação? Não. Deus proverá. Por isso que eu falo, há guardas e guardas. Tem guardas que tá ali para te humilhar. Tem guardas que tá ali que vê que você é uma pessoa que, além de estar ali, você quer a sua mudança. Porque se falar, as meninas falam, eu não tive oportunidade na casa. Tem. Eu terminei a escola. Se você quer um serviço, você tem que correr atrás. Eu nunca costurei na minha vida. Aprendi a costurar na cadeia. Então, o tempo que eu tirei de cadeia, eu trabalhei. E o que me ajudou muito foi trabalhar para superar esse câncer. E essa é a pergunta. Quem é você hoje e quais seus planos futuros? Eu sou a Daiane que eu queria ser com 15 anos.
A Daiane que não tem medo de trabalhar agora. Se você falar para mim que, Daiane, eu tenho um trampo para você fazer aqui na Zona Leste, vou te passar o endereço, tá? Às 4 horas da manhã eu tô levantando e vindo. Antigamente, falei, tá me tirando, lá na Zona Leste, vou ganhar quanto aí? Isso? Não, sai de casa por menos disso. Eu vou falar uma coisa, acho que os outros pensam que é até brincadeira. Sabe quanto eu fui ganhar esses dias? Eu fui ganhar R$ 85 para lavar um estúdio de maquiagem. Ganhei R$ 85. Nunca na minha vida, até antes de ser presa, eu saía da minha casa para ganhar R$ 85. Hoje eu dou valor nesses R$ 85. Hoje eu dou valor R$ 90 que eu ganho para fazer faxina. Dou valor em cada centavos que eu ganho. Antigamente eu não dava valor a nada. Hoje eu dou valor em tudo. Dou valor na cama que eu durmo, dou valor em não conversar com alguém, dou valor ao meu filho, ao meu pai. É que eu não falei assim. Hoje, minha família é meu avô, meus filhos, Maria Eduarda, Vitória e Ravi, e o meu marido. Essa é a minha família. Meu pai e minha mãe, como eu falei, a gente está se aproximando. Então, eu não vou falar que eles são minha família. Mas eu também tenho família na cadeia, que é a tia Cigana e o Tony. Eu não vivo sem eles, e eles não vivem sem mim. O Tony, a Jana, né? Eu chamo ele de Jana Tony. Ele se tornou meu irmão. A gente até brinca que a gente é o Tom e Jerry, que a gente vive brigando. Mas o Tom não vive sem o Jerry. O Jerry não vive sem o Tom. Não tem um dia que a gente se fala no telefone. Um dia. No dia que eu não falo com ele, ele fala, tá de brincadeira? Quer que eu coloque crédito no seu celular? Eu falei, coloca porque o GR tá dura. A Janaína é a irmã que eu não tive, né? Porque minha irmã, eu sou a mais velha dos meus irmãos. O Tony é bem mais velho do que eu. E eu era muito preconceituosa. A Daiane antiga era muito preconceituosa. Eu sou casada com homem, né? Visitava meu marido, pá. Quando eu cheguei na cadeia, eu vi muita sapatão, lésbica. E quando no pior dos meus momentos da minha vida, que foi no comecinho da minha químio, no comecinho do meu tratamento do câncer, que eu tava vomitando, que eu tava tendo diarreias, quem cuida de mim? Uma lésbica. Um sapatão mesmo, com o jeito de... O Tony, se você olhar, você não vai falar que é uma mulher, é um homem. E o meu melhor amigo, que também faleceu de câncer, assim, ironia do destino, o que morreu, estavam cuidando de mim. Então, os dois cuidou de mim, o Cris e o Tony. O Cris faleceu, ele teve câncer na boca. Quando o Cris faleceu com câncer na boca, foi ali que deu a virada na chave. Eu já estava vindo para a rua. O que vai estar me esperando lá fora? Faltava um mês para o Cris sair para a rua, para ele ganhar um alvará. Um mês. Ele faleceu. Um mês. Aí foi a minha virada de chave. Falei, caramba, eu vou embora. Como vai ser minha vida lá fora? Porque meu tratamento do câncer não para. Eu tenho mais 3 anos para cuidar do meu câncer. Agora eu diminui o tempo, né? Porque antes era de um mês, agora é de 3 meses, depois aumentando. Eu fui mês passado, agora é só daqui 3 meses. Então eu mudei muito, muito minha visão de pessoa, a visão do próximo, que eu não posso querer muito do próximo. Eu tenho que ter a minha vontade. Eu não posso fazer o que os outros querem de mim. Eu não posso ser bonequinho dos outros. Eu tenho que ser eu tenho que pensar em mim, em mim, em mim. Porque eu tinha que pensar em mim.
Se eu não pensasse em mim lá dentro, quem ia pensar? Ninguém. Se eu não lavasse minha roupa, ninguém ia lavar. Se eu não pegasse meu bandeco, ninguém ia pegar. Então, a minha visão mudou. Antigamente eu tinha tudo nas mãos, agora eu não posso ter tudo na mão 24 horas. Ou eu vou no corre de um trabalho digno e honesto, ou sempre vão pensar que eu estou traficando, que o dinheiro que eu ganho é sujo, eu sou... Não mudei, que a cadeia só me deixou mais malandra do que eu já era, só que até no meu linguajar mudou. Não ando mais com aquelas pessoas que eu andava antigamente. Porque eu falo, quando você sai, a bandeja é grande. E como é? Eu recebi assim, não vou falar o nome, mas eu recebi uma proposta para ganhar 7 mil. Não estaria passando dificuldade. Não estaria juntando dinheiro para alugar um canto para mim. Todo mês ter que me sacrificar para pagar R$ 450 de aluguel. R$ 450 de aluguel. Que nada. Todo final de semana eu ia ter R$ 7.000. Ia lá, pagava um aluguel de R$ 1.000. Casa perfeitinha, com tudo que eu queria. Eu fui morar nessa casa que eu tô morando. Eu tinha um colchão, uma TV, que foi a TV que eu trouxe da cadeia, que me salvou, porque senão não tinha nem televisão. Minhas cobertas que minha irmã guardou e roupa do corpo. Ah, e um ventilador. Era isso que eu tinha. Hoje eu tenho minha cama, tenho meu fogão, tenho minha geladeira, tudo conquistado com o que eu tô fazendo agora. Indo ali, trabalhando 2 dias ali, trabalhando 2 dias aqui, trabalhando uma semana para receber na outra semana. Então, isso está me dando valor. Eu estou aprendendo a dar valor às poucas coisas que eu aprendi. E foi um aprendizado que eu quero levar para o resto da minha vida. Foi 4 anos, mas não parece que foi minha vida toda que eu estava lá. Daqui 10 anos, eu quero estar falando de novo. Não acham que cadeia é o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é você poder deitar e dormir de verdade, porque na cadeia você não dorme. Você não dorme na cadeia. Você vigia. Você não sabe se você vai amanhecer na tranca. Você não sabe se você vai do nada de madrugada cantar seu nome para ir de bonde, mesmo você não ter feito nada. Você está trabalhando, você está lá no seu corre do trampo, porque você... é bem assim. Você está trabalhando, você está como? Tranquilona na cadeia do nada. 4 horas da manhã vem a senhora. Fulana de tal, arruma suas coisas que você está indo de bonde. Mas por que, senhora, você está indo de bonde? Você não sabe por que você está indo de bonde. Você tem que arrumar suas coisas que nem uma safada pilantra. Ainda fica muita coisa para trás. Tudo aquilo ali que você juntou para ir para você, para o semiaberto, vai ficar para trás, vai ficar para o próximo. Eu fui para o semiaberto, mas eu dei umas voltinhas. Antes de eu ir parar na PFC, eu ainda fui para Campinas. Depois de Campinas que eu voltei para a PFC. Então, dei uma volta para ir para uma cadeia mais próximo da minha casa. Eu só vim para a PFC porque eu fui debater com o diretor de Campinas, sendo que meu tratamento médico era em São Paulo, não tinha como eu ficar lá. Senão eu estava em Campinas, tinha demorado mais para vir para casa e demorado mais para fazer meu tratamento. Porque senão